A paz do Senhor, professores, eu sou o professor Pedro Júnior e estamos com mais um estudo para professores de jovens. Hoje estudaremos a quarta lição que tem por título A Santificação e a Palavra de Deus. O texto principal nos diz: Sucedeu, pois, que ouvindo o rei as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Está escrito em 2º livro dos Reis, capítulo 22, versículo 11. O resumo da lição nos diz: todo avivamento verdadeiro é precedido pelo ensino e o cumprimento da palavra de Deus. Não é por força ou movimentos humanos. Ao lado está a leitura semanal. É importante que você tenha incentivado seus alunos por meio dos grupos de WhatsApp ou pessoalmente. São 3 os nossos objetivos. Primeiro, conscientizar de que todo avivamento é precedido do ensino da palavra de Deus, apontar os resultados do retorno à palavra de Deus e destacar que a palavra levou os israelitas a reconhecerem os feitos de Deus por meio da realização da Páscoa. Texto bíblico que é a base para essa lição está escrito no 2º livro dos Reis, capítulo 22, versículos do 3 ao 8 e depois o 11. É importante que você faça essa leitura com seus alunos. A título de introdução, querido professor, é importante destacar que não podemos estudar sobre santidade, sobre santificação, sem mencionarmos a palavra de Deus. Então ela é a razão da santificação. Ela é que gera em nós o desejo e a condição de nos santificarmos pelo Espírito Santo do Senhor. Vamos para o nosso primeiro tópico. O tópico 1 tem por título: todo avivamento é precedido pelo ensino da palavra. Nesse primeiro tópico, querido professor, é importante nós fazermos menção do nome de 2 reis, como a lição nos sugere: Ezequias e Josias. Como nós nos deteremos mais com a história de Josias, é importante recapitularmos um pouco com os nossos alunos sobre o reinado de Ezequias. Nós podemos encontrar no 2º livro dos Reis, capítulo 18, 2º livro das Crônicas, capítulo 29, também encontraremos a história dele. Mas é um rei bastante conhecido. Não podemos confundir com Zedequias. Não, é Ezequias. Sim, aquele rei que um trecho da sua história ficou muito conhecido quando o profeta Isaías entrega uma mensagem de Deus para ele, dizendo que ele morreria e não viveria mais. Ele se vira para o lado, que ele estava na sua cama, enfermo, e ele ora a Deus, pedindo que Deus lembrasse dos feitos e bons feitos dele. Deus considera isso e manda o profeta voltar e dizer que ele viveria mais 15 anos, porque Deus acrescentaria esses anos de vida ao rei. Ele também foi aquele homem que, antes desse episódio do seu leito de enfermidades, ele orou a Deus por causa de uma ameaça do rei Senaqueribe. Ele ora a Deus e Deus responde, Deus dá vitória, Deus não deixa o seu povo envergonhado. Então ele foi um rei muito importante para a história de Israel. Um dos reis que gerou também um avivamento. Um dos reis que chamou o povo à responsabilidade. Um dos reis que não aceitou que o povo em seu reinado adorasse outros deuses, mas ele restabeleceu o culto ao Senhor e retirou de Judá o que desagradava a Deus. Após fazer essa recapitulação, querido professor, é importante nós frisarmos agora e explicarmos aos alunos que nos deteremos mais com o rei Josias, que foi um rei muito importante, e na interação, na revista do professor, nós vemos alguns detalhes importantes do seu reinado, como ele sendo o último rei justo de Judá. Começou o seu reinado já em tenra idade, aos 16 anos ele começa a buscar o Senhor. 4 anos depois ele começa a expurgar de Judá a religião falsa. E
Enquanto o templo estava sendo restaurado, organizado, a mandato dele, o sacerdote Ilquias achou o livro da lei, escrito por Moisés, e isso compunge muito a vida de Josias, que ele rasga suas vestes em sinal de arrependimento e propõe uma reforma em Judá. Então, tem vários recursos, você pode pesquisar mais alguns, mas o importante é falar sobre a vida desses dois homens. E ainda nesse primeiro ponto, professor, frisar que a palavra de Deus transforma a nossa vida ao confrontar os nossos erros. Então nós vamos ver que Josias reinou 31 anos em Jerusalém e durante o reinado de um rei chamado Assurbanipal, o rei Josias não pôde fazer muita coisa, porque o jugo era muito pesado. Mas depois que esse rei morre, ele encontra um meio de aproveitar esse momento para implantar mudanças significativas no seu reino. Mudanças essas como na estrutura física do templo, que é justamente quando Ilquias encontra o livro da lei. Mas o que importa para nós aqui é destacarmos como a palavra de Deus é importante ao nos confrontar e como ela produz em nós, a partir desse confronto, a sensibilidade e o desejo por mudança. A partir do reencontro com a palavra de Deus, que estava perdida no templo, estava abandonada. O rei estabelece essa reforma religiosa para todo Judá. Então a leitura compromissada da palavra produz arrependimento. Nós vemos isso quando o rei rasga suas vestes em sinal de arrependimento. Nós podemos observar isso em 2º livro dos Reis, capítulo 22, versículos 10 e 11. Vamos para o segundo ponto da lição. O segundo ponto da lição tem por título os resultados do retorno à palavra de Deus. Então nós vamos ver 3 pontos aqui. Primeiro, purificação do templo. Josias diz, não, organiza o templo, ajeita tudo, vamos começar a ler e ouvir agora a lei que nós encontramos. Faça uma limpeza total, queimem todo o material que está no templo de idolatria para outros deuses, todos os utensílios feitos para adorar a Baal, em bosques, tudo que não for do Deus verdadeiro, Yahvé, o Deus de Israel, vai ser retirado, queimado, destruído. Então a primeira purificação é do templo, na casa de Deus. E aí eu queria trazer para você, professor, a possibilidade de aplicação dessa palavra. Quem é o templo? Nós. Então aqui fala também de uma purificação interior. Fala de uma purificação individual dentro de nós, retirarmos o que desagrada a Deus. E Ele está pronto para nos ajudar. Nesse ponto 2 eu quero trazer como subsídio bíblico para você Salmo 119, onde o salmista se expressa muito bem sobre a palavra de Deus. Verso 9, por exemplo, como guardará o jovem puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. Nesse salmo ainda o salmista diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Ele enaltece a palavra de Deus, dizendo que ela é tudo em sua vida. Ela é que norteia os seus passos. Ela é importante para viver em comunhão com Deus. Lê esse salmo, trechos dele, melhor dizendo, junto com seus alunos. Nesse ponto 2 também é importante nós falarmos sobre a eliminação dos elementos que promoviam a idolatria no território nacional de Judá. Primeiro, purificar o templo, a casa de Deus, que nós podemos aplicar para a nossa vida. E agora as coisas ao nosso redor, no território, fora do templo, mas que também fazem referência a deuses estranhos. Outros deuses que não é o nosso Deus. Uma aplicação seria o quê? Onde nós estamos indo, com quem nós estamos nos relacionando. Porque não adianta sermos limpos dentro apenas e o meio em que vivemos ou estamos tendo amizades, misturas, frequentando lugares que nos corrompem.
Então é importante essa limpeza dentro de nós e no meio externo também. Selecionarmos melhor onde estamos. Retirarmos do nosso derredor aquilo que desagrada ao Senhor. É uma aplicação possível para esse texto. E na literalidade do texto, nós precisamos explicar aos nossos alunos alguns elementos ou o que são esses materiais de idolatria. E agora eu vou fazer uso do livro de apoio do nosso comentarista, que ele vai explicar muito bem. Josias mandou o sumo sacerdote Ilquias e seus auxiliares, sacerdotes de segunda ordem e guardas da porta, que se tirassem do templo os utensílios que tinham feito para Baal, Azerá, ou Azera, alguns chamam, e para todo o exército dos céus. Então são 3 divindades, pelo menos. Tanto no templo quanto fora dele tinha utensílios consagrados e feitos para essas divindades. Primeiro, fazer uso de uma referência aqui de um autor por nome Nakanose. Ele diz o seguinte: acredita-se que por meio do ritual do sacrifício oferecido a Baal, ficava assegurada a bênção do ciclo da fecundidade. Fazia parte do ritual, do mito, a união entre Baal e sua consorte. União essa representada pelo encontro sexual entre um sacerdote e uma sacerdotisa e dos fiéis com as prostitutas sagradas. Já pensou? Tal união atraiu o poder divino de fecundidade para os seres humanos, animais e plantas. Em troca, as pessoas ofereciam a Baal seus produtos e seus próprios filhos. Observe que a prostituição era muito presente no culto a Baal. Relacionamento sexual mesmo, em nome do Deus, falso Deus, por nome de Baal. O segundo culto à divindade a ser tratado era o que foi cultuado a Azerá, também considerado a divindade da fertilidade. O objeto do seu culto era uma estaca, um pedaço de madeira e a árvore. É por isso que muitos sacrifícios a esses deuses eram feitos nos altos, nos bosques, onde tem árvores, sombra. Por isso que no texto bíblico é citado que Josias mandou retirar também o bosque. Utensílios que se tinha feito para Baal e para o bosque. E para todo o exército dos céus, segundo Reis, capítulo 23, versículo 4. Faz menção a Azerá. Essa sombra, esses bosques, esses altos, ok? Então é importante informarmos isso aos nossos alunos. E por fim, o terceiro culto era dedicado aos exércitos dos céus. Esse termo se refere, professor, a objetos que representavam o quê? O sol, a lua, constelações, esses elementos celestiais. Objetos oriundos da Assíria e Babilônia, que na época do avô de Josias, o rei Manassés, voltou a ser cultuado na Palestina como sinal de aliança com a Assíria, já que eles estavam sob o domínio assírico, ou sob o domínio assírio. Nós vemos isso em 2 Reis, capítulo 21, versículos do 3 ao 6. É esse subsídio que eu trago para você, baseado no livro de apoio. Para finalizar esse ponto 2, é importante você falar também, depois dessa limpeza interna e externa, o restabelecimento do culto a Deus. Então Josias restituiu o ofício dos sacerdotes, dos levitas, dos cantores e dos guardas do templo, conforme previsto na lei encontrada. Ele recolocou a Arca da Aliança no seu lugar certo no templo, que é no lugar santo dos santos. Então ele restabeleceu o culto ao Senhor. Vamos para o nosso terceiro tópico. O terceiro tópico, querido professor, tem por título o retorno à adoração por meio da Páscoa. Então esse tópico é muito prático. Nós falaremos sobre a Páscoa nos moldes veterotestamentários e de Páscoa nos moldes neotestamentários. Vá lá para Êxodo capítulo 12, explique aos seus alunos que a Páscoa é a mais importante festa judaica. Ela é a celebração da libertação dos hebreus do Egito. Então recapitule, rememore essa bela história. A Páscoa que Josias reinaugurou foi a maior desde o tempo dos juízes. Olhe bem, quanto tempo não fazia.
Nós vemos isso em 2 Reis, capítulo 23, versículo 22. E no Novo Testamento, a Páscoa tem uma releitura. O apóstolo Paulo fala do fermento, porque a Páscoa era com pães asmos, ou seja, sem fermento. Paulo usa a metáfora do fermento para falar sobre impurezas que haviam dentro da igreja e para incentivar a busca, a pureza, a santificação. 1 Coríntios capítulo 5, versículos 6 e 7, nós vemos isso. Cristo é apresentado na carta paulina como o verdadeiro Cordeiro Pascual. O Cordeiro lá, na época do Êxodo, não foi morto e aspergido seu sangue nos umbrais das portas para que o anjo da morte não tocasse nos filhos dos hebreus, mas apenas dos egípcios. Então, Jesus é o nosso Cordeiro Pascual. Através do seu sangue nós também fomos libertos, livres da morte e libertos do Egito. Glória a Deus. Então o sangue de Cristo também foi aspergido na cruz e esta é a causa da nossa libertação espiritual de todos aqueles que creem. Vamos para o nosso momento EBD. Olá, querido professor, não deixe de fazer um momento EBD na sua congregação. Isso naquele domingo, a igreja lotada, peça 5 minutinhos ou peça para que o seu pastor fazer esse momento. Anunciar à igreja o que está sendo estudado por nós na Escola Bíblica Dominical. É uma oportunidade maravilhosa para chamarmos aqueles alunos que estão com o número de faltas já absurdos. Convide-os, apresente a lição. Eu tenho certeza que Deus pode tocar no coração deles para que no próximo domingo eles sintam o desejo de estar conosco na EBD aprendendo um pouco mais da palavra de Deus. Não deixe de fazer. Tem dado certo em muitas congregações. Faça na sua também e será uma bênção. Olá, querido professor, estamos com mais um momento de dicas pedagógicas, isso mesmo, subsídios para que você venha enriquecer cada vez mais as suas aulas. Como de costume, nosso primeiro subsídio é dinâmica trimestral. Qual é a dinâmica trimestral? Volte a alguns vídeos para recapitular tudo aquilo que a nossa professora Raquel e eu já mencionamos anteriormente. Mas, rapidamente, a dinâmica trimestral é fazer pôster, fazer banner, fazer uma imagem, fazer qualquer tipo de anúncio virtual para compartilharmos nas redes sociais sobre os temas estudados. Você vai pegar o que estudamos hoje. Como eu poderia montar um banner aqui? Como eu poderia montar aqui uma imagem, uma imagem explicativa sobre o tema a ser estudado? Como eu faço um story aqui bem legal sobre esse tema? Faça! É isso, professor. Não deixe seus alunos dispersos nessa dinâmica. Incentive-os a postarem nas suas redes sociais. É um modo de evangelizar também. Essa é a nossa dinâmica trimestral. Como segunda dica, nós temos o subsídio trazido pela lição, nossa orientação pedagógica, que é o quê? Você falaria com antecedência com alguns alunos para eles testemunharem a respeito do impacto que a palavra causou nas suas vidas. Como foi essa transformação na vida de seus alunos? O que a palavra mexeu? Onde ela mexeu? Como ele foi tocado pelo poder da palavra para a sua conversão? É isso. Dá tempo ainda de você organizar com alguns de seus alunos que queiram e possam testemunhar para servir de edificação para outros alunos. É essa a proposta da nossa lição. E por fim, não menos importante, a nossa dinâmica para a lição do dia 22. Esta lição que estamos estudando. Eu chamei de confronto com a palavra. Como é essa dinâmica? Você vai listar práticas que desagradam a Deus. Mentira, prostituição, adultério, enfim, outras e outras práticas. Liste algumas e desafie os jovens a procurarem a reprovação desta palavra na Bíblia. Porque o título é Confronto com a Palavra. Você lista práticas erradas e agora pede para eles dizerem na Bíblia como ela confronta essa prática. Como a Bíblia reprova esta prática. Por exemplo, avareza. Onde a Bíblia condena esta prática de avareza? Prostituição. Onde a Bíblia fala sobre prostituição?
Ok, querido professor? Tenho certeza que vai ser muito interessante. Não fique de fora, não deixe de fazer. Curta esse vídeo, compartilhe, esteja conosco semanalmente. Nós contamos com você. Qualquer coisa, fala também nos comentários, entre em contato, será uma bênção ouvi-lo, compartilharmos juntos informações. A todos a paz do Senhor e até a próxima semana, em nome de Jesus.